E aí galera, estamos hoje aqui no nosso quinto encontro. Vamos falar sobre mudanças. Mudanças são tão complicadas para determinadas pessoas, para outras o processo é mais fácil. Para umas pessoas, faço ou não faço? Transforma-se no verdadeiro dilema para essas pessoas. Muitas vezes elas não conseguem achar uma terceira via, um talvez, enfim. Então, eu trago aqui hoje, de forma diferente dos outros 4 encontros, dos outros 4 bate-papos, eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma ferramenta de coaching que eu costumo muito utilizar nos processos de coaching, chamada Matriz de Perdas e Ganhos, ou também conhecido como método socrático. Como funciona essa ferramenta, Luiz Cláudio? Eu vou pedir para vocês aí que peguem uma folha de papel e façam uma linha no meio vertical. E depois mais uma outra linha horizontal no meio, de forma que essa folha tenha 4 quadrantes. O primeiro quadrante à esquerda é o quadrante 1, logo à direita, ao lado, é o quadrante 2, embaixo, o quadrante 3 e por último o quadrante 4. Cada quadrante desse vai ter uma pergunta ligada a processo de mudanças. O primeiro quadrante, o quadrante 1, você vai escrever a seguinte pergunta que depois você vai analisar e depois você vai responder com calma essa primeira pergunta do quadrante 1. Essa pergunta é a seguinte: o que eu ganho se eu fizer a mudança pretendida? Já no quadrante 2, ao lado, pergunta 2: o que eu perco se eu fizer essa mudança? Muito bem. Logo abaixo, no quadrante 3, pergunta 3, você vai colocar: o que eu ganho se eu não fizer a mudança que eu pretendo? Que ganhos eu vou ter se eu não fizer essa mudança? E o último quadrante, a última pergunta, você escreve: o que eu vou perder se eu não fizer a mudança pretendida? Muito bem. Cada uma dessas perguntas você vai ler para você, vai refletir e vai escrever abaixo as respostas que você entende melhor após essa análise de cada uma dessas perguntas. É interessante destacar aqui para vocês que a pergunta 2 e a pergunta 3 nós chamamos de sabotadores. A questão 2 é o sabotador pela dor. Por quê? Porque a pergunta é mesmo qual, hein? Vamos lembrar a pergunta 2? O que eu ganho se eu não fizer a mudança? Muito bem. Já a pergunta 3 é: o que eu ganho se eu não fizer a mudança? Muito bem. Então, nós conhecemos essas questões, são tidas, denominadas como sabotadores. Muito bem. E aí, você vai fazer a seguinte pergunta para o sabotador da dor: quais são as alternativas e ações que eu posso fazer para minimizar as possíveis perdas com a mudança que eu vou produzir? Porque veja bem, se a primeira pergunta é o que eu ganho fazendo a mudança, e a segunda é o que eu perco se eu fizer a mudança, nessa segunda aí, o que eu perco se eu fizer a mudança, eu vou me perguntar: que possíveis ações eu posso fazer e que vão minimizar, amortecer possíveis perdas? Agora, o quadrante 3, a questão 3, a pergunta 3 é: o que eu ganho se eu não fizer a mudança? O que eu ganho se eu não fizer a mudança? Se eu não fizer a mudança, o que eu ganho? Que ações eu posso fazer de forma que eu possa minimizar essa questão? E aí você vai responder de novo cada uma dessas perguntas, responder aos 2 sabotadores. Questão 2, sabotador da dor. Questão 3, sabotador do prazer. E aí, dando continuidade numa segunda etapa, você vai trabalhar uma coisa chamada congruência sistêmica. E aí, a congruência sistêmica, você vai responder a seguinte pergunta: o objetivo e o resultado que eu pretendo alcançar afeta negativamente outras pessoas ou o meio ao qual eu pertenço?
essa minha mudança é injusta? Se a sua resposta a essas perguntas for não, você está no caminho certo. Há um caminho de congruência. Você pode voltar, analisar de novo, mas há uma congruência, há uma ecologia sistêmica. Muito bem, agora se a sua resposta for sim, ou seja, o meu objetivo ou o resultado pretendido afeta negativamente outras pessoas ou afeta o meio ao qual eu pertenço, vamos passar agora para uma outra etapa, uma etapa de acerto, de uma chamada de ajuste. Ou seja, no ajuste você vai simplesmente responder a seguinte pergunta, reflita a seguinte pergunta: tenho como realizar, mudar esse objetivo de mudança? Eu posso mudar esse meu objetivo ou esse meu resultado de mudanças de forma que eu consiga afetar positivamente as pessoas à minha volta e o meio a qual eu pertenço? E aí você entra na fase de ajuste. Muito bem, eu gostaria então mesmo de fechar esse nosso encontro e proporcionar a vocês de uma forma diferente dos outros encontros. Eu procurei trazer uma ferramenta do coach para análise de mudanças, de forma que você possa analisar o seu processo de mudanças 4 ângulos diferentes, ou seja, 4 dimensões diferentes, de ganhos e de perdas. Faça isso, pegue o papel, escreva as perguntas, reflita, responda, passe para o segundo momento da congruência sistêmica, e se a sua resposta da congruência sistêmica for sim, faça um ajuste. O meu objetivo ou o meu resultado pode ser alterado a ponto de afetar positivamente as pessoas à minha volta ou o meio ao que pertenço, e aí você fecha essa análise quadrimestral de gestão de mudanças. Valeu, galera! Até o nosso próximo 6º encontro!